Fala pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês. E hoje nós estamos aqui na Samsung. Eu estou aqui com Renato Citrini, que é o gerente sênior de dispositivos móveis. E vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a nova linha, né, Galaxy S10, que acabou de chegar, né, faz um pouco tempo aqui no Brasil. Primeira pergunta, Citrini, é a respeito das vendas. Nós recebemos um release algumas semanas atrás, falou que a pré-venda do S10 foi quase o dobro do S9. O que você atribui essa diferença, esse interesse do público pelo S10? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar podendo conversar com vocês aqui, né? E é exatamente isso. E aí vou fazer uma pequena correção, a gente anunciou que foi mais que o dobro, né? A gente superou a pré-venda em mais que o dobro, né? Comparando as vendas, as pré-vendas do S10 com as do S9. Então realmente foi um sucesso, acho que a gente acertou no que a gente trouxe de inovação, né? O conjunto de inovações aqui é realmente muito grande, e o brasileiro, acho que o S10, né? A família toda caiu no gosto do brasileiro, foi uma aceitação realmente surpreendente positivamente. Legal. É que você falou das features, principalmente dele aí, eu acho que mais chamou atenção. Entre duas, a primeira foi as câmeras. Então, o que tem diferente nessas câmeras, principalmente para quem está vindo de um S9, de um S8, da concorrência, o que o S10 ele traz de diferente, traz a mais para o público? A gente traz muita evolução nas câmeras, né? A gente traz a câmera com mais inteligência artificial, ele vai reconhecer automaticamente mais cenas. E você tem, por exemplo, partindo do S10Z, você tem já um conjunto de câmeras que é melhor que o S9 Plus, que era o topo, né, da linha S9. Hoje o S10Z já tem câmeras melhores, com mais resolução. Então o S10Z ele tem duas câmeras traseiras e uma frontal. Quando a gente vai para o S10, ele tem uma frontal e três traseiras. E quando você vai para o S10 Plus, você tem duas frontais e três traseiras. Então a gente vai acrescentando câmeras. O que o S10 ganha em relação ao S10Z em termos de câmera é uma lente de zoom. Então você consegue aproximar duas vezes sem perder qualidade da sua foto. E o S10 Plus em relação ao S10 ganha mais uma câmera frontal. Então você consegue fazer aquele efeito do foco dinâmico, de ter um fundo desfocado e o primeiro plano focado também na câmera frontal, com uma segunda lente ajudando a fazer esse efeito. Interessante, né? A evolução foi bastante em relação ao S9 na crise do câmera. Daí vem a segunda feature que eu particularmente achei bem mais interessante, que é do S10, o S10 Plus, que é o leitor biométrico. Sim. Sobre a tela agora. Muita gente tem dúvida ainda a respeito dele, que sabemos que é uma tecnologia nova, né, que é o sensor ultrassônico. Qual a diferença frente à concorrência, ou mesmo a linha A, né, que veio com o leitor que é aquela câmera ótica, né, por debaixo? Isso. Qual a diferença e as vantagens do leitor ultrassônico? Quando você tem um leitor ultrassônico, né, o que você tem é realmente como se fosse um ultrassom ali, um equipamento médico, claro que em dimensões muito diminutas, né, dentro do smartphone, que você vai aproximar o seu dedo da tela e vai desbloquear, né? Tem uma posição certa para você fazer isso, mas você tem toda a conveniência de só encostar ali naquela posição correta e ele já vai desbloquear. O que a gente acrescenta de segurança nesse tipo de leitor é que o ultrassom consegue fazer uma leitura 3D, né, em 3 dimensões da sua impressão digital. Então é muito mais difícil de alguém querer burlar, de alguém querer forjar ou invadir, né, o conteúdo, abrir o seu smartphone, desbloquear o seu smartphone sem a sua autorização. Então esse sensor ultrassônico ele tem muito mais precisão na hora de fazer o reconhecimento correto da impressão digital. O outro que a gente trouxe na linha A partir do A50, A50, A70 e A80, é um leitor óptico. Aí é uma leitura 2D, é como se fosse, né, grosso modo, uma fotografia da sua impressão digital e ele vai comparar, né, com aquela impressão digital que você registrou ali anteriormente. Além disso, ele funciona molhado, né? Sim, a hora que você tem o ultrassônico, às vezes você tem algumas situações, ou só se você acabou de passar creme na mão, ou tá com a mão molhada, mesmo assim ele continua funcionando, ele vai te dar a opção, né, a conveniência de você conseguir desbloquear mesmo estando com a mão molhada. Entendi, legal. Agora para uma parte mais técnica, até um pouco polêmica, né? Nós sabemos que houve 2 modelos, né? Com alguns países, o S10 e o S10, os 3, né, chegaram com o processador Snapdragon da Qualcomm. E o ano passado o S9, o Note 9 também vieram para o Brasil com o Snapdragon. Agora esse ano voltou o Exynos, né, que é fabricação própria. Qual foi o que pesou para a Samsung na hora de decidir pelo X novamente no mercado brasileiro? Essa pergunta é muito interessante, que a gente sempre trabalha, né, com esse tipo de... A gente tem diferentes processadores para os diferentes modelos e às vezes a gente faz uma opção por um modelo A ou um modelo B, independente de quem é o fabricante, né? É muito mais uma decisão regional ou praticamente até global. Então como é que a gente fez no S10?
quase todos os países do mundo vão utilizar o processador da Exynos, né, o 9820. Tá? Os que vão utilizar o Snapdragon são exceções. Por questões de rede de alguns países, a versão global, a versão internacional, a versão que vai estar quase no mundo inteiro, é a versão que tem o Exynos. A exceção são os países que vão ter, os poucos países que vão ter a versão com o Snapdragon. Basicamente questão de redes mesmo. Sim, algumas funcionalidades de rede de alguns países, ele precisa utilizar ainda o Snapdragon. Quando a gente tem no Brasil, a gente não tem esse quesito, então a gente poderia usar o Snapdragon? Poderia, mas a opção global, né, e o Brasil está incluído nesses países que vão seguir a versão internacional, é de ter o processador Exynos. E um usuário comum, um usuário normal, 99,999% dos usuários não vai sentir a mínima diferença. Você pode ter um e o outro aqui e começar a abrir as coisas, abrir site na internet, etc. No uso normal, no uso corriqueiro, é praticamente impossível você perceber a diferença de desempenho entre um processador e outro. Não é perceptível a diferença entre o desempenho dos dois. Totalmente transparente, você não consegue perceber se é um ou se é outro processador. O que a gente quer dar, é óbvio, é a mesma experiência. Um usuário aqui no Brasil tem que ter a mesma experiência do usuário nos Estados Unidos, tem que ter a mesma experiência do usuário na Alemanha, que tem que ter a mesma experiência no usuário nosso na Austrália. Então, o que a gente quer dar sempre é a melhor experiência em termos de performance quando a gente está falando da linha S para o usuário. Legal. Para fechar uma pergunta, que nós temos 3 modelos agora, né? Acho que foi uma grande diferença. São 3 categorias diferentes, para assim dizer, dentro da mesma linha. Conta um pouco para a gente qual o foco de cada um, qual o público-foco, as diferenças, né, principais entre eles. Para quem gosta de um smartphone mais compacto, ele pode, né, selecionar o S10e. O S10e tem uma tela de 5.8 polegadas, que é a mesma tela que a gente tinha lá no S9, só que ele é meio centímetro menor. Ou seja, a gente está crescendo a tela, né, para cima de borda, tem praticamente quase nenhuma borda ao redor, né, desse display. Então a gente consegue manter o tamanho da tela, diminuindo, né, o tamanho do smartphone. Se você já está acostumado com uma tela grande, busca um smartphone que tem um conforto, uma tela já um pouco maior, ele pode escolher um S10. Você já tem ali 6.2 polegadas, um tamanho muito mais confortável de você ver conteúdo. E aí, se você quiser realmente uma tela grande para dar uma sensação maior de imersão, né, você tem ali uma tela de 6.4 polegadas no S10 Plus, né, esse é um usuário mais avançado, aquele cara que realmente quer usar para jogar e sentir uma sensação de praticamente estar mergulhado dentro do jogo, estar segurando o conteúdo só com as mãos ou usar mesmo o smartphone para trabalho. A gente recomenda o S10 Plus, que é dali que ele vai tirar a melhor experiência completa, né, no uso, né, nesse uso mais intenso do smartphone. Certo, entendi. Questão de preços, como é que ficou o preço deles mesmo? Os preços recomendados, S10e, R$ 4.299, o S10 R$ 4.999 e o S10 Plus R$ 5.499. A versão com cerâmica, né, do S10 Plus? Isso, aí a gente já tem uma versão com cerâmico, acabamento cerâmico, são as versões do S10 Plus que tem 512 GB ou 1 TB de memória interna, memória que não acaba mais, né? Então você tem no 512 GB, o preço sugerido é R$ 6.699 e o de 1 TB R$ 8.999. É 1 TB de armazenamento interno com 12 GB de RAM. Então é capacidade aí de notebook poderoso que vai estar no seu smartphone. Então é isso, beleza, obrigado aí pela oportunidade da entrevista. Lembrando que nós já tivemos o review do S10, vou deixar até no cardzinho passando aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários ou acesse lá o tecmobile.com, onde tem mais notícias sobre o S10 e sobre outras linhas de smartphone.